Isso aqui é legal de gravar. Bora. Oi, galerinha do YouTube, minhas corujinhas. Nossa senhora, eu não começar um Bom, vídeo. galera, a saga da J.K. Rowling gerando polêmicas continua, né? Depois Nunca de se mais envolver repita em isso. tantas polêmicas com a comunidade trans, ficar conhecido inclusive como transfóbico, agora a série de Harry Potter, que a própria J.K. Rowling tá encabeçando, Você falou, pode trocar afro-americano por negão, eu autorizo. Aí, tipo, você mandou esse comentário, apareceu ali, tipo, a Twitch falou, mano, vimos esse comentário como potencialmente ruim, tá ligado? Você vai permitir? Ó, Desmond DH, mano. E aí, meu parceiro? Manda oi pra galera no chat ou você é fóbico? Aham, tô falando, eu tive que autorizar o teu comentário, meu parceiro. acabou de confirmar o cast do Papa esse ano como Severus Snape, o que acaba por tabela, né, consequentemente transformando praticamente todos os personagens principais de Harry Potter em racistas. Eu vou dar minha opinião sobre essa polêmica, eu vou trazer algumas passagens dos livros, vamos analisar o que isso afeta na lore de Harry Potter. E vamos bater um papo cabeça sobre como que essas produções estão esvaziando pautas sociais sérias só pra gerar polêmicas baratas. E aí, Desmond? E aí, de boa? Já chegou com o Xandão já aí, caraca. Mano, já imaginou a primeira treta do Harry Potter com o Snape é porque ele suspeitava que o Snape tava querendo roubar a pedra filosofal. Ele tinha motivo pra isso? Ele tinha motivo pra isso. Porém, já imaginou a militância, mano? Falando, tipo, como assim? Como assim? Só porque ó, tem uma pessoa suspeita ali, essa pessoa é negra, você vai dizer que essa pessoa quer roubar alguma coisa? Cara, mano, o que esses caras têm na cabeça, cara? O que esses caras têm na cabeça? Imagina ele sofrendo bullying a vida inteira do pai do Harry Potter. Não, pela Só porque aparência ele- dele. Pela aparência. Isso daí é muito importante de colocar. Não, mas lógica. Se você sabe sobre. Se você conhece o universo de Harry Potter, você sabe que não existe racismo nesse universo. Legal, mano. Super legal. Eu sei disso, né? Que infelizmente estudei essa merda aqui por anos. Mas e as pessoas que não sabem disso? E aí, elas vão olhar ali, o Harry Potter olhando pro maluco e falando, mano, eu acho que esse maluco quer roubar alguma coisa aí. Muda totalmente o contexto. Totalmente o contexto. Ai, meu Deus do céu. Será que o Vem Snape comigo. vai ensinar magia negra? Professor da arte das trevas. O Por Snape, um tempo ele vira, né? o Snape já foi um bruxo das trevas. E aí, tá ligado? Enfim, né? Enfim, vamos continuar. As produções estão esvaziando pautas sociais sérias só pra gerar polêmicas baratas, né? Vem comigo, mas ó, lembra de assistir o vídeo inteiro Dependendo do primeiro horário antes de do dia, ele comentar, não ok? Posso precisa de capa da invisibilidade. Ai. contar com vocês nessa? Então vamos lá. E aí, Nerd Trunks? Inés Trunks, Peter aqui. Galera, quando os rumores sobre o Snape começaram a circular na internet, eu admito que eu tava meio desacreditado, de verdade. Eu pensei, porra, não tem como ser verdade isso. Isso é fake. Porque até então, todas as notícias sobre essa série vinham sendo positivas. A gente sabia que ia ter uma galera de The Succession na produção e direção, que é uma série top de linha, né? A J.K. Rowling prometeu que cada temporada ia adaptar um dos livros. E também prometeu que essa série seria fiel aos livros. É, tá bem fiel. Pior os livros, mano. Vamos transformar o Snape em um afrodescendente, mano. Pô, legal. Bem fiel, bem fiel. Muito mais fiel do que os filmes foram. Pô, então só coisa boa, né? É assim, se vocês forem ver os outros nomes que foram anunciados, são ótimos nomes para os papéis. Nick Frost vai ser o Hagrid, John Lithgow, o Dumbledore, Paul Whitehouse, o Albus Filch, Luke Tallow vai ser o Kieran Squirrel, a Jenny McTeer vai ser a Minerva McGonagall. Mano, olha isso, cara. Olha isso. Meu parceiro, tipo, tudo, cara, tudo é parecido com os personagens, tá ligado? Menos o Snape. O Snape ali. Mas aí, galera, chega Olá. no Snape e ele vai ser interpretado pelo Papa esse ano. Cadê? Ai, gente. E, Não é cara, possível. mano, eu já vi youtubers de Harry Potter tentando defender que, tipo, o Snape, ele não é descrito como branco nos livros. Mano, Mas é sim.
Não, não, com certeza, com certeza. A parte que fala que o Snape ele ficou da cor de. Eu acho que da cor de. Mármore. Da cor de mármore. Daí tem outra referência com. Álvaro. Outra Não, referência sei com lá, era outra leite, palavra. leite estragado, alguma coisa assim, tá ligado? E, mano, Uhum, tipo, a própria J.K. Rowling, ela falou que o Snape, tipo, a inspiração pro Snape foi um professor que ela não gostava lá no passado, não lembro se era professor de biologia ou do que o cara era branco, tá ligado? Tipo, o cara era bem parecido com o Snape que a gente vê nos filmes, e você fica tipo, mano, por que esse cara tenta passar pano pra esse bagulho, mano? Só fala, tipo, não, trocou ali, é isso, tá ligado? De boa, eu até aceito o pessoal que fala, não, se trocar, eu acho que pode ser legal, tudo mais, tal, mas pô, argumentar que não fala isso nos livros e de que a J.K. Rowling, tá ligado? Tipo, que falou que o personagem foi inspirado num professor dela que era branco, tá ligado? Tipo, mano, pra quê, tá ligado? Pra quê? Cara, se ela admitisse que fosse pra diversidade e tal, eu não ia ligar tanto. Ah, a gente queria ser mais inclusivo e tal, eu não ia ligar tanto. Tipo, dane-se, vai mas lá. é que Harry Potter já é um universo com bastante diversidade, assim, né, cara? E o Snape, ele é uma figura, assim, que, tipo, ó, eu não conheço muito sobre Harry Potter. Só que o Snape, ele é uma figura que ele é muito cravada na mente, tipo, na adolescência, na infância. Até quem não Uhum. gosta de Harry Potter sabe como que é Harry Potter. E, tipo, o Snape, ele tem a característica dele, tipo, se eu não me engano, ele era zoado exatamente por ser, tipo, estranho, não é? Tipo, a Uhum. família do Harry, não é? Tipo, ele é Exato. todo estranho. E, tipo, quando você troca. Tipo assim, não vai ficar no mesmo contexto, não vai ficar bom, vai virar aquela coisa que tá virando tudo. Tipo, olha como esses homens brancos fizeram racismo, nesse caso, né? Olha Uhum. só como. Tipo, vai mudar totalmente a temática. Não era assim. E, tipo, é triste porque, caraca, você vai fazer uma série, dá pra explorar tanta coisa, dá pra trazer novos personagens e. Não é, não, se eu não me engano, não tem outras escolas também ao redor do mundo? Tipo, não é Tem, só. Tem, tem, tem. tem várias Então, outras assim, cara, escolas. Tem por uma que que não história pode na, tem uma chegar. escola na África, que é uma das mais fortes de lá, é Uhum. uma escola africana. Cara, então por que que não podem ter outras escolas, outros personagens, outras pessoas amarelo, verde, azul, cinza, tipo, por que mexer em algo que tá tão cravado na nossa mente, que é tão nostálgico, que é tão, tipo, caraca, esse aqui é o Snape, entendeu? Sim. Ai, meu Deus do céu. Fora que o Snape ele é zoado pela aparência dele, né? O pessoal, tipo, usou o Aham. narigão dele, usou que ele é feio, que ele Sim. é estranho. Mano, colocaram, tipo, um negão Shed aqui, mano. Colocaram um negão Shed pra fazer o Snape, do nada. Você fica tipo, tá, não faz sentido. Esse cara aí não é, tipo, um negão feio, tá ligado? Colocaram um negão que não Uhum. é feio, é negro e você fica tipo. Não, Eu repito não o que entendi você nada. disse, porque assim, para uns olhos desavisados, vai ser o puro racismo. Tipo, só que o racismo, pra quem já acompanhou, pra quem lê um pouco, sabe um pouco de Harry Potter, não existe, porque lá depende da sua magia, tipo, quão forte você é. E tem aquele negócio de trouxas também, que a Hermione é Uhum. bem zoada, né, pelo aquele loirinho lá. Tipo, pra gente que sabe, mas a maioria vai olhar pra isso e vai falar, meu Deus, ai meu Deus, Tô acusando o maluco de racismo. querer roubar, mano. Olha quem que estão acusando de querer roubar aí, Gente do céu. hein? Tal fidelidade que a J.K. Rowling prometeu. Pedro, mas no livro não tem nada falando sobre a cor da pele do Snape. Na verdade, tem sim, ok? Tem várias passagens que deixam claro que o Snape, tipo, não era só branco, como era branquelo, da cor do leite. Ó, é isso daqui que eu tava falando, ó. Tipo, falam que Pele pálida. pessoas negras podem ser, tipo, considerados pálidos também, tipo, shirt, tá ligado? Mas isso daqui, ó, mano, Color of Sour Milk, não, nem ferrando, cara. Tipo, não, é só uma expressão usada tipo, mano, não faz sentido, mano. Ó, que vocês falaram aqui do mármore, né? Isso, Marble aham. White, tá ligado? Tipo, É, isso daí do mármore branco eu lembrava. Mármore. mano, Era a nossa. expressão que eu lembrava que tinha. Snape's White Face também é, cara, tipo, não, mas são só expressões, não, cara, não são não, mano. Não são expressões não, tanto que todo mundo, cara, que leu o livro, mesmo antes do filme, assim, tipo, todo mundo imaginava o Snape da mesma forma com que ele foi
mostrado no filme. Todo mundo. Ninguém teve uma surpresa. Falou, tipo, caraca, eu li o livro, mano, antes do filme, e caraca, mano, esse ator do Snape não tem nada a ver com o que eu imaginei, mano. Não tem nada, tipo... É insano, cara, é insano. Pálido, tá lá. O visual do Snape sempre foi importante pra caracterização dele, porque ele é um estereótipo, cara. Entende? Ele é aquele emo gótico dark que fica no canto da sala, isolado, todo estranho, sofre bullying no colégio. O personagem dele é esse cara. Os guri. Canto, isolado, emo, sofre bullying no colégio. Presta atenção onde eu vou chegar. Ele tem todas as características que te fazem pensar que ele se revoltaria em algum momento, sabe? Aquele personagem frio, que parece ter alguma raiva internalizada dentro dele, sabe? Tipo, o cara vai se rebelar, ele não vai aguentar esse bullying o tempo todo. Você pensa isso, o personagem transmite isso. Você não sabe. A mãe do Harry Potter escolhendo o cara branco ao invés do cara negro pra lá. Ai, cara, vai ter tanta coisa, tá ligado? Vai ter tanta coisa. Sabe a índole dele, sacou? Durante o decorrer da história. Inclusive o próprio Harry usa muita pele. Quem que não branca e conhece pálida Harry do Snape Potter pra vai associar começar a ele. ver pela série as pessoas mais novas. Puta que pariu. Vai dar treta isso daí, mano. Aí Logo o pessoal morre. de esquerda já quer botar a J.K. Rowling como transfóbica, né? Vai começar a ser transfóbica e racista. É. Não, já pintaram isso daí, já forte, já, mano. Já faz, aqui nos Estados Unidos, todo mundo, mano, tipo, já era... Os cara repetiram tanto, tá ligado? Que a J.K. Rowling, ela é fóbica, que, mano, hoje, tipo, todo mundo já tem isso como se fosse verdade, tá ligado? Aí você pergunta, tipo, mas por quê? O pessoal não sabe responder. Só fala, não, ela teve uns problemas lá com umas pessoas trans e tal. Daí eu, conta aí, que problema? Ah, não, parece que ela falou umas coisas no Twitter. Falou o quê? Sei lá, mas eu só sei que ela foi transfóbica. Como que você sabe Eu não sabia disso? que tava assim, no Aham, nos Estados Unidos, cara, já tá nesse nível. Você fica tipo, tá, caralho. ela foi transfóbica onde? Em alguma das falas dela, tipo qual? Não E sei, ela é mas eu sei que esquerdista pra foi. caralho. Aham, e ela é full feminista, mano. Full feminista. Mas ela é uma feminista radical. Uma feminista que, tipo, não quer que homens biológicos, tipo, destruam, tá ligado? Tipo, mulheres biológicas nos esportes, por exemplo. Nossa, que radical que ela é. Nossa, eu tô chorando, cara. É muito radical isso daí. Ela é uma feminista que se preocupa com as mulheres. É. Se ele tivesse vitiligo estilo Michael Jackson, seria interessante. Que isso? Ai. Inclusive o próprio Harry usa muita pele branca e pálida do Snape pra associar ele com algo mórbido, sem calor, sem coração frio. Que diz que é como se ele usasse uma máscara da morte. Tá lá no livro, cara. Então esse estereótipo emo vestiu o Snape bem. Você via ele sofrendo bullying pelos marotos, sabe? Que era um grupinho dos garotos populares. O Snape, como professor, era dark. Parecia que tinha raiva de tudo. Por isso que o plot twist dele ser o espião de Dumbledore, o plot twist dele ser um dos grandes heróis da franquia, é tão bom, cara. É por isso. Vai contra tudo que você acreditava. Agora o Duas Caras vai ser o maluco que é negro. Não vai dar certo isso daí, mano. Não vai dar certo. Você não sabia, isso foi um plot twist. Porque Vamos você botar nunca ele na imaginou que ele churrasqueira seria lá esse no cara que ele se tornou. micro-ondas. Era muito Não vai dar fácil, certo. cara, você olhar pro Snape e acreditar que ele era realmente um comensal da morte. Então, sim, foi quebra de expectativa gigante isso. Plot twist. Agora, preste atenção, cara, com o Snape sendo negro, pô, você vai Mano, olha a comparação, mano. Gente. Olha a comparação. Mano. Vocês viram de todos os outros personagens, né? As comparações, assim. Tipo, são personagens assim que você fala, top, consigo ver. De repente, BUM! Você fala, tipo, pera, o que aconteceu? Take. ver a cena e você começar a se perguntar por que diabos os marotos se implicavam tanto com o Snape? Por que um garoto negro solitário era tão excluído e atacado por esse grupo de garotos brancos? E outra, por que será que o Harry, Ron e Hermione ficam falando mal da pele do Snape? Ficam zoando o cabelo dele, falando do nariz dele? Por que os três protagonistas estão tão incomodados com a aparência, com os traços do único professor negro deles verdade. em Hogwarts? Raciocínio que eu tô falando, cara. Abre a mente pra isso. Por que o Harry culpa o Snape por tudo? O Harry simplesmente cismou por motivo nenhum que o Snape roubou a Pedra Filosofal. Por que será que... Mas aqui também não é por motivo nenhum, né? Não é por motivo nenhum. Até no filme mostra, tipo, uma penca de
uma penca de cenas onde, tipo, você, né? Você é levado a acreditar que o Snape realmente, tá ligado? É o cara ruim. Tipo, tem uma penca de cena, tá ligado? Inclusive a do quadribol lá, que quando eles colocam fogo nas vestes dele lá, tipo, o Harry, tipo, volta a ficar normal, ele não cai da vassoura. Então, tipo, não é por motivo nenhum, mas, tipo, de qualquer jeito, tá ligado? Tipo, de qualquer jeito. O maluco achando lá, tipo, mano, esse maluco aí que é o bandido, esse maluco aí quer roubar a pedra filosofal. É, vai dar treta, cara. Já falei que vai dar treta. Mas o que ele falou é que antes é mais forte ainda, tá ligado? O fato dos caras zoarem o cabelo, os caras zoarem o nariz. Mano, tipo, não vai dar boa isso daqui não, cara. Isso daqui vai ficar muito como tipo ismo. E o Harry ficou cismado que um dos únicos negros em toda Hogwarts é um ladrão. Cara, isso pega mal demais. Você indiretamente você transforma todos os personagens relevantes de Harry Potter em racistas, cara. É o que tá acontecendo agora. É o que vai acontecer. O único professor, mano, neguinho lá, ele, ele é o suspeito. Nossa. Isso daqui não vai dar boa, não, mano. Não vai dar boa. Acontecer agora. Até o lance da mãe do Harry, a Lily, preferiu o James ao invés do Severo, fica meio que em xeque. E pode ser visto como outra conotação pelo público, não pode? Até porque o Snape era pra ser um esquisitão, não era pra ser um cara atraente. O Papecedo, porra, é um negro bonitão, né? Então você vai me convencer que esse cara é, na verdade, um emo pálido, esquisito? Não tem nada a ver, cara, não casa isso. É uma descaracterização completa de um dos personagens mais importantes e complexos de Harry Potter, que de quebra faz todos os personagens principais de Harry Potter soarem como brancos racistas. E tudo isso pra quê? Pra gerar uma polêmica barata? Cara, qualquer que seja o motivo por trás dessa Fez decisão, faculdade no com certeza Rio. não é pela qualidade do ator. Para. Mas pensa comigo, galera. A seleção de casting dessa série fez audições com faca em 32 mil crianças do Reino Unido e Irlanda para interpretarem Harry, É verdade. Ron e Hermione. 32 mil crianças. E você vai me dizer que eles não entrevistaram nenhum bom ator que fosse parecido com o Snape? De verdade, cara, não tem como usar esse argumento. Não use esse argumento. Não, tem vários atores, mano, que Não. tipo, tem o estereótipo do Snape que os caras ficariam, tipo... Demais. Os caras já são Então, conhecidos, já. isso que é triste, porque eles poderiam, tipo. É justamente por querer, eles poderiam trazer outras escolas, outras pessoas de outros jeitos, entendeu? Por que fazer isso com o Snape? Porque eles querem. É isso aí, querem Aquele. lacração, querem. Eu não lembro o nome dele, mas aquele cara que fez o Punisher da série. Punisher? Não tô ligado quem é. É o cara, aquele que fez o. Sabe o The Walking Dead, o que pega a Lois, que é a esposa do Rick? Esqueci o nome dele. Também nunca assisti The Também. Walking Dead. Caralho. Deixa eu te Ó, o Nerdola Vader falou John Bernthal. Bernthal. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu pesquisar aqui. John Esse mesmo. Esse mesmo. Cara, tu vê os papéis dele. Esse Ele daqui? o cara Ah, o cara interpreta muito bem. Vê ele como Punisher, tá ligado? Vê ele como o cara lá do The Walking Dead. O cara interpreta muito bem. O cara é muito bom. Aí tu bota um cabelo grande nele, tá ligado? mas ele vai precisar emagrecer, né? Porque ele pareceu ser grandinho aqui. Não, ele é bombadão, ele é bombadão. Mas tem alguns filmes que ele é magro, desnutrido. Ele é um cara que interpreta muito bem. E ele tem uma cara de maluco e ele é estranho, tá ligado? Uhum. Tem até aquele maluco, mano. Quem que foi o maluco que fez o Star Wars lá? Não, ele fez Star Wars, eu acho que ele fez o The Flash. Quem que é aquele maluco? Adam Driver? Deixa eu ver. É, esse maluco aqui, mano. Pô, dá pra colocar esse maluco aqui. Sim, pra caralho, pra caralho. Pô, caraca, o Nerdola Vader realmente é um Nerdola, mano. O cara sabe o nome de todos os atores, mano. Mano, dá pra colocar esse maluco Esse daí aqui, ó. daria Very demais. good. Esse daí E daria. Esse daí. não gostei do jeito que Não, você falou dele, hein?
Não, eu tô Isso. falando como ator. Gente, Ela falou, mano, isso daí daria demais. Eu falei, não, é pra ser o Snape, pra ser o daria Snape. demais? Que? Não, negativo. É o Snape, porque ele tem, Negativo. ó, o nariz, o Mulher. cabelo e a pele. Mulher Corinthians não perdeu, mano, mas ó. Anyways, vamos continuar aqui. Então foi uma decisão consciente. Eles buscaram essa polêmica. Eles buscaram um ator negro pra interpretar o Snape. Eles sabiam que eles iam gerar essa polêmica. E eu de verdade não entendo por quê. Cara, por quê? Porque assim, galera, se até a gente for pensar que isso é lacração, sabe? Que isso é por causa de agenda woke, coisa desse tipo, eles poderiam ter feito essa inclusão com qualquer outro personagem que seria muito menos polêmico. Qualquer um. Mas foi justo o Snape? Eu não me lembro, sinceramente, de nenhum outro personagem de Harry Potter em que a fisionomia seja tão marcante e tão importante pra definir como os principais personagens do livro reagem e interagem com ele. Me diz se eu tô errado, você que é Harry Potter zoólogo, né? Que você que manja pra caramba. Qual outro personagem é tão importante que a fisionomia é tão importante pra reação dos outros personagens, percebe? E aí eu te pergunto, isso ajuda no quê no combate contra o racismo? Bom, nada, cara, na boa, tipo, nada. Pelo contrário, isso dá mais e mais razão pra quem diz que esse tipo de inclusão é forçada. Porque sim, é forçada. Isso dá munição, inclusive, pra quem tá sendo extremista, sendo odioso. Então, é tiro no pé. Muito desnecessário isso. Inclusive, esse tipo de coisa acontecendo sem parar na cultura pop é o que deixa a galera com pulga atrás da orelha toda vez que um personagem negro tem destaque. A gente viu isso acontecer recentemente em vários casos, né? Como Sam Wilson, assumindo o manto de Capitão América, sendo que ele sempre foi o substituto do Steve Rogers nos quadrinhos. Outro caso foi o Yasuke em Assassin's Creed, que sempre foi um mito da hora sobre o Japão feudal. Tem anime, tem um caramba sobre, né, um samurai negro. Mas nem esses casos que tem base, a galera não quer mais. Boa parte do público tá rejeitando, não querem mais dar espaço, justamente porque esse tipo de inclusão forçada gerou um efeito rebote. Cara, é esse tipo de inclusão forçada que gera isso tudo que tá acontecendo, galera. É. Cara, isso é absurdo, não é possível que ninguém tá vendo isso. Coitado do Peter. O Peter tá tiltado aqui, mano. Ele tá tipo, mano, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, meu parceiro. Ai, ai, mano, é sempre isso, cara. Tipo, até hoje, mano, eu realmente acho que o cara o cara que falou que foi mais baited em relação a isso, tá ligado? Foi o Morgan Freeman. Realmente, cara, tipo, mano, você quer acabar com isso, mano? Parar de falar desse bagulho, mano. O pessoal fica, nossa senhora, cara. O pessoal fica querendo fazer essas coisas forçadas, mano, só piora tudo. Ao invés de só, tipo, mano, vamos parar com isso, cara. Tipo, se uma pessoa for isso, tá de boa. A gente vai lá, trata a pessoa como escrota que ela é e já era, tá ligado? Acabou. Mas não, os caras ficam querendo forçar isso daí. E aí é exatamente isso, Dario Norian. O ismo, parece que ele é muito lucrativo, tá ligado? O pessoal faz isso daí pra chocar. Fala tipo, não, vamos trazer discussão aí, ó, todo mundo falando. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Beleza, mano. Beleza. Vai continuar falindo várias produções aí, mano. Só por causa dessas brincadeiras, né? Nesse caso específico de Harry Potter, sabe o que isso me parece, galera? Que a J.K. Rowling, né, ela ficou tão marcada com aquela polêmica dela ser transfóbica, que agora ela tá querendo ganhar uns pontos pra mostrar que ela é progressista, né? Que ela é a favor da diversidade, botando um dos principais personagens de Harry Potter sendo negro. Enfim, independente de qual seja a motivação, é um tiro no pé totalmente desnecessário. Até porque a gente tá numa fase onde todo mundo, inclusive quem é progressista, não compra mais esse papo das grandes empresas fingindo ser amiga das minorias, quando na verdade estão tentando monetizar em cima de polêmica e subsídio político, cara. E aí nesse processo eles acabam esvaziando pautas humanas importantíssimas e pior, gerando efeito rebote. Cara, isso é ruim pra causa social, pra pauta, né? Porque, galera, na prática, o que acontece nesse tipo de situação é que o ator ou atriz acaba virando alvo da internet. E tanto ele como a minoria social que ele representa passam a ser atacados gratuitamente. Então é um efeito rebote. Era pra ajudar, causa o contrário. Piora a situação. Sim. Eu não E consigo tem enxergar muita onde gente isso é falando, né? benéfico Ai, na olha luta que contra o legal, o racismo. Snape vai ser negro, é isso aí, diversidade. Quando na verdade vai ser exatamente o que ele falou, vai ser um rebote, vai ser, tipo, muito ruim. Muito, não vai causar a impressão que era pra. Vai mudar totalmente o tema que era pra ser. Sim. Vai saber, né, o que se passa pela mente desse pessoal aí, mano. Agora o Snape é negro e também virou protagonista da obra. De repente.
Causa o Do contrário, nada. piora a situação. Eu não consigo enxergar onde que isso é benéfico na luta contra o racismo, né? Na minha visão, isso só prejudica. Bota lenha na fogueira, exatamente isso, tá botando lenha na fogueira. E tem gente que tá gostando de ver o fogo se espalhar. Agora, sério, uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês. Não importa o seu viés, o que você é, se você é de direita, se é de esquerda, isso não vem ao caso, mas eu quero realmente unificar todo mundo. Você liga pra isso? Você vê benefício nessa substituição de etnia desse personagem? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que, para vários outros personagens que mudaram de etnia, tipo, eu não ligo, cara. A própria Pequena Sereia, eu não vejo problema nenhum, né? É uma sereia, no final das contas. Mas tem Nossa senhora, Peter. Putz grila, cara. A Pequena Sereia, cara. Eu acho que é uma das princesas mais icônicas em relação à aparência que tem. Tá ligado? Tipo, uma princesa ali, mano, branquinha, ruiva, tá ligado? Tipo, você já fica tipo, ah, mano, é a Pequena Sereia, né? Tipo, cara, é muito icônica a mina. E, tipo, é o mesmo argumento do Snape. Tipo, o Snape é bem icônico, tipo, em relação ao visual dele. Eu diria que até no Harry Potter é o bicho mais, tipo, visual, assim. Você bate o olho assim, você já sabe, tá ligado? Quem que é. Não, o Snape é o mais marcante. Sim. Ó, vamos ver, o Nerdola Vader falou, os caras de esquerda dizem que né, mudar a etnia não muda nada. Tipo, se não muda nada, por que muda então? Representatividade É, não muda nada. vai mudar aquela princesa lá da Princesa e o Sapo pra uma outra pra ver se a aparência não importa, não. Vamos O mudar o, caos que não vai gerar. vamos mudar o Tarzan. Eu quero ver mudar o Tarzan. É, aham, O não Tarzan que importa, eu não. quero ver mudar. Ah, não, mas é que, se eu não me engano, a família do Tarzan vem da Inglaterra, tá ligado? Tipo, pô, é, quero o Ryan Gosling como Pantera Negra. Pô, pior que o Ryan Gosling, mano, eu acho que ele faria bem qualquer papel, mano. Tipo, eu acharia, tipo, muito idiota, mano, se fizessem isso, tá ligado? Tipo, ah, o Ryan Gosling vai ser o Pantera Negra, tá ligado? Eu achei idiota pra caramba, tá ligado? Eu fico tipo, mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, Wakanda lá, não é todo mundo que é negro, tá ligado? Tipo, eu acho muito idiota. Assim como eu acho idiota, tipo, mudarem personagens tipo o Snape, tipo, mudarem a Pequena Sereia lá, tá ligado? Cara, pra quê? Pra quê? Mano, só ganha dinheiro, cara. Faz o bagulho. Quer fazer uma princesa da diversidade? Faz uma princesa nova, cara. Ou um personagem novo. Ou a J.K. Rowling quer ganhar um ponto com os militantes lá, mano. Principalmente da causa do BLM lá. Cara, por que em vez de fazer essa desgraça dessa série aí, fala assim, ah, a gente vai prometer lealdade, sei lá o que e tal. Por que você não faz uma série nova, tipo, ou um filme novo sobre, tipo, a escola de magia na África lá, Agadou, sei lá o que é aquele... Acho que é Agadou, acho que é Agadou. Agadou o nome da Cara, escola. não precisa nem ser um. Pode ser essa mesma obra. O negócio tem espaço pra ser essa obra, entendeu? É isso que eu tô falando. Tem muito espaço que dava pra explorar, entendeu? Mas não, querem mexer no que já tá solidificado. Né? Então, tipo, é muito, muito triste. Prometeram que ia ser, tipo, ah, olha, melhor que os filmes, vai ser bem, ó, vai ser da hora. Não, não, não vai. A gente já sabe que vai dar muito errado. O Peixe falou, ó, o Sodok Snape é um comensal da morte, e a roupa dos caras parece um... Ah, aquele. Caraca. Mano, a Twitch tá bloqueando as mensagens, eu tô falando pra vocês, mano. Vocês falando que eu podia trocar o título do coisa, não posso não, mano. Pior que é verdade, né, mano? Snape já foi comensal da morte, e o comensal da morte tem umas vestimentas bem interessantes, né, pra assim dizer. Mesmo se o filme flopar, eles ainda assim vão sair no lucro porque existe financiamento. Ah, não é nem isso, né, mano? Não é nem isso. Tipo, meu problema com Harry Potter, cara, eu estudei muito Harry Potter porque a minha ex-esposa, ela gostava muito de Harry Potter, tá ligado? Aí eu queria ter alguma coisa pra falar com ela, então, tipo, eu estudei muito sobre esse bagulho. Mas, mano, uma coisa que eu vejo é que os filmes foram um sucesso enorme,
Só que aí, tipo, parece que a franquia dos Animais Fantásticos lá, não, tipo, não estourou tanto quanto, tá ligado? Tipo, os filmes originais, né? E aí eu sinto que os caras eles estão com medo de fazer uma outra coisa nova, tá ligado? Por isso que eu acho que veio essa ideia de, vamos refazer o que já deu certo, tá ligado? E vai dar boa. Só que aí tem aquilo também, mano. Se você quer refazer o que já deu certo, cara, não faz Refaz do jeito isso. certo. Só refaz o bagulho ali e vai dar boa tal. Mas tem que ter uma lacradinha, assim, uma sinalização, a J.K. Rowling, ele, eu sou de esquerda ainda, galera. Olha como eu tô engajada nas outras pautas sociais. E, tipo, mano, vai na merda. Tu já é podre de rica, mulher. Só vive a vida. Tu não precisa de aprovação de ninguém, mano. Mesmo se todos os seus próximos produtos fracassarem pra sempre. Tipo, você tá feita na tua vida, tá ligado? Tipo, você não precisa disso. Você não precisa ficar sinalizando pra esse pessoal, mano. Só vai, segue. Tem uma ideia muito bala, cara. Pega a visão. J.K. Rowling, se você estiver assistindo, cara, pega a visão. Take the vision. Ah, mano, dava muito pra fazer uma série sobre os fundadores de Hogwarts, mano. Eu acho que ia ser muito legal, tá ligado? Tipo, ia ser muito da hora eu fazer uma série E sobre é isso. explorar uma área que ela nunca explorou, né? Que é a magia ancestral. Ou, não, mas é porque, tipo, personagens novos não dão muito bem e tudo mais e tal. Mano, sabe o que você faz? Você faz o Salazar Slytherin, que foi o maluco que fundou Sonserina, ele só sumiu, ninguém sabe onde é que ele tá. Mano, de alguma forma, revive esse cara, mano, e faz ele voltar pro tempo atual, mano, pra lutar lá contra o Harry Potter, contra a Hermione, contra o Ron, tá ligado? Mano, pronto, minha parceira. Você tem um vilãozão lá boladaço, tá ligado? Mais bolado do que Grindelwald, mais bolado do que o Voldemort, provavelmente. E você tem os personagens que todo mundo já ama, mano. Todo mundo quer ver o Harry Potter agora. Todo mundo quer ver a Hermione agora. Todo mundo quer ver o Ron agora, tá ligado? Tipo, pronto, tá aí, ó, cara. Ó. Mano, me contrata, mano. Me contrata que eu faça um roteiro doidão pra você, cara. Eu vou encher de gostosa o filme, assim, tá ligado? Vai ter gostosa pra caramba. Cara, vai ser um sucesso, mano. Vai ser um sucesso. Que isso, Yuri? Me batendo do Quer estragar o nada. roteiro do filme. Mano, eu dando. Podia adaptar o jogo também e a história é boa. Sim, mano, pô. Cara, me contrata que eu vou dar muita ideia da hora, assim, mano. Nossa, o filme vai bater bilhão, assim, ó. Fácil. Fácil. 90% homem assistindo? 90% homem assistindo, mas vai bater bilhão. Fácil. Fácil, fácil. Me contrata, me contrata. Só digo isso. Anyways, vamos só finalizar. Eu acho que não tem nada mais desse vídeo. Tem casos, cara, que, tipo, eu acho desnecessário, como esse caso agora. Quero realmente ver a opinião de vocês agora. Só que se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos sempre conversar sobre cultura nerd. É isso. Peter do Nerd. Bom demais. Olha lá, o Kazuma já falou, eu assistiria. É claro que vocês assistiriam, mano. Vocês assistiriam demais, Caganeira principalmente, assistiria demais. Mano, Harry Potter com gostosos e metralhadores. Mano, na moral, mas eu não ia nem vacilar pra esse lado aí, mano. Mas, cara, você ia ver, mano. Você ia ver a minha escalação de Harry Potter, mano. Você ia ficar tipo, caraca, mano, o maluco pegou pesado aí, tá ligado? Tá, vamos ver o outro lado. Vamos ver o maluco do Caldeirão Furado, porque eu tô ligado que esse maluco foi um dos malucos que defendeu. Que defende até hoje, né? O Snape Negão. Então bora ver o outro lado aqui. Estão prontos? Estão prontos, crianças? Existe racismo em Eba. Harry Potter? Não existe racismo em Harry Potter. Legal. Mas quantas das pessoas que assistem Harry Potter sabem disso? Eu acho que quase ninguém, tá ligado? Quase nada. Tipo, mano, quem é fã de Harry Potter sabe, tá ligado? Tipo, não existe, tudo mais, tal. O ismo em Harry Potter é, na verdade, tipo, igual a Yumi falou, né? Você ser sangue puro, entre aspas, tá ligado? Tipo, você é sangue puro. Aham. Isso daí que é o ismo em Harry Potter.
Mas, mano, a maioria das pessoas não sabem disso, cara. A maioria das pessoas que assistem Harry Potter não sabem disso. Nossa, caganeira. Para com isso. Para. Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios, ou então você pode mandar sua pergunta pro Ciedo como Severo Snape na série Harry Potter. Alguns pontos foram levantados por fãs da saga em relação à história de Snape e como a cor da pele do personagem, agora interpretada por um homem negro, pode ser afetada. Alguns apontam que o Harry poderá ser visto como uma pessoa racista, afinal ele não gosta do Snape, não vai com a cara do Snape sem nenhum momento aparente logo no primeiro contato, ainda suspeita que ele queria roubar a pedra filosofal e enfim, e isso seria de alguma forma... Isso daí vai ser engraçado, cara. Isso daí vai ser Chamar engraçado. o cara de suspeito. A Ai, meu principal. Deus. Não, eu sei que tem motivo, tá ligado? Tipo, eu assisti o filme recentemente, de novo, o primeiro filme lá. E, cara, eu sei que, tipo, até o filme, a narrativa do filme quer fazer parecer que realmente ele é. Então tem motivo. Só que, cara, que vai ser engraçado, vai, tá ligado? tido como uma pauta racial na série. Já outros comentários afirmam que, com toda certeza, os marotos vão ser racistas, porque eles implicam com o Snape somente por conta de sua aparência e usam sua aparência para fazer bullying contra ele. Além isso daí, pô, eu acho que vamos ver se ele vai admitir isso daí, porque isso daí, cara, vai ser inegável, tá ligado? Os caras chamam o cara de ranhento por causa do tamanho do nariz dele, narigudo. Mano, é só zoeira com o maluco, mano. Tipo, se você zoar qualquer característica física de uma pessoa de cor hoje, mano, todo mundo vai falar que é ismo, tá ligado? do fato do Snape ter sido rejeitado por Lilian, que escolheu o Tiago Potter ao invés dele. Essas foram as principais afirmações que eu vi nas minhas redes ao postar as notícias. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar muito claro que eu acho qualquer discussão sobre qualquer assunto muito válida. Mas será que a base para essa discussão com essas afirmações está 100% correta? O racismo pela cor de pele existe no mundo bruxo? Bom, como eu vejo as coisas. Primeiro, a gente não pode afirmar nada 100%, porque a gente não teve contato com a série ainda. O Causito, mano, se tornou parte do problema. E aí, meu parceiro? Manda um oi pra galera aí se você é bichão. Se você não é bichão, mano, só olha. A gente sabe muito pouco mesmo. Somente agora foram anunciados. Ele pode ser bichão, ele pode ser bichinha. E de algum. Mano, tô fazendo live quase todo dia aí, mano. Quase todo dia. Mas você gostou? Hoje a gente tá falando da troca de etnia do Snape, né? Snape negão. Que isso? Mas o que você falou, Yumi? Você não gostou do argumento dele, que ele disse que não dá pra afirmar nada porque a série não saiu ainda. Ah, sim, na água, ufa. Ah, não, então beleza. Então vamos esperar a série sair e repetir tudo que falamos. Esperar a série sair, aí todo mundo assiste a série, tá ligado? Isso, Aí depois que todo mundo assistiu todos os episódios da série, aí a gente fala alguma coisa. E se você não gostar, o pessoal ainda vai continuar taxando de qualquer jeito. Sim. Igual o Sonic, que o pessoal esperou lançar pra reclamar, né? Aham. Não, o Sonic o pessoal não esperou, não. Não, foi a piada, foi a piada. Entendi. O Sonic, os caras colocaram a primeira imagenzinha do Sonic lá, já tá todo mundo já, tipo, mano, que merda é essa, cara? O pessoal já tava batendo na porta lá do estúdio. Não, cara, eu acho que esse cara, ele é só mais de esquerda mesmo, só isso, cara. Não sei se esse cara recebe alguma coisa, não acho que ele receba alguma coisa pra isso. Eu acho que não. Eu já vi uns vídeos do Caldeirão Furado quando eu tava jogando o jogo, que ele tava fazendo o detonado e eu fui vendo o negócio. E tipo assim, volta e meia ele dava falava uns negócios assim meio que de esquerda, sabe? Mas tipo, nada muito demais. Mas ele sempre falava, tá ligado? Um bagulho que tu dava a entender que era de esquerda. Não, eu acho que ele é de esquerda, full. Eu acho que ele é de esquerda, full. Não consigo imaginar esse cara sendo de outro nicho que não sei. Cara, os fãs de... Ó, falar pra você, os fãs de Harry Potter, no geral, tipo Potterhead, assim, a maioria, mano, é esquerdista, cara. Eu posso falar isso daqui, ó, limpo, mano. Ó, colocaria aqui, ó, cadê o dinheiro? Aqui, ó.
Colocaria dinheiro aqui, ó. Ó, mesmo na mesa, sem nem saber, mano. Mas eu tenho quase certeza, cara. Eu não conheço muito fã de Harry Potter que é de direita, não. Então, é normal, normal. Agora foram anunciados de forma oficial o nome dos atores. E de alguns apenas, não todos. Então, afirmar que o assunto pauta racial, neste sentido com o Snape, vai estar presente na série, eu acho um pouco precipitado. Eu não coloco. Não, ninguém tá Oh, falando meu Deus. que vai ser presente na série, tipo, que o pessoal vai colocar isso daí na série. Mas, tipo, o que a gente tá falando é que o pessoal de fora, que não entende muito de Harry Potter, se simplesmente for assistir a série, for o primeiro contato deles, eles já vão achar que é ismo, tá ligado? Tipo, é simplesmente isso. Eles vão achar que os caras eram istas. Eles sabem que no universo de Harry Potter não existe ismo? Não sabem. É simplesmente eles vão pensar isso. Vão pensar, tipo, é ismo. Tá ligado? Tipo, Isso para as pessoas mais novas, só que da mesma forma também é muito justo com quem também já tá ligado por dentro desse universo, porque a gente sabe que o tema nunca foi esse, que a história é outra. Então é injusto com a gente também, porque prometeram fidelidade. Não, e fora que, tipo, pô, prometeram fidelidade. Então, tipo, o Harry Potter, o Ron e a Hermione, eles não vão mais zoar a aparência do Snape? Tipo, é isso? Tipo, é isso que Hum. ele. Será que é isso que ele tá falando? Que, tipo, a gente não sabe como a série vai ser. Se vão colocar ele zoando a aparência do Snape ou não, tá ligado? Mas se não colocarem, então não vai mais ser fiel aos livros, porque nos livros Exato. os Tem caras que zoam ser, tem. a aparência do Aham. Snape. Então, tipo, é quase como sem saída, tá ligado? Tipo, ou não vai ser fiel e os fãs de Harry Potter vão ser prejudicados, ou vai ser fiel e vai parecer pro pessoal que não é tão fã de Harry Potter que é ismo, tá ligado? Tipo, é um dos dois. Uhum. Não tem como escapar disso, né? Coloco a minha mão no fogo aqui, falando que garanto que isso não vai acontecer. Não, porque seguindo o que eu mesmo estou falando, eu não sei o que vai acontecer. A gente só vai saber quando assistir. Claro, Vou ver e te aviso. Ele fez um vídeo pra não dar opinião nenhuma, então, porque ele não Não, sabe. não, calma. Que ele vai. Mano, o primeiro vídeo que ele fez sobre. Meio que tentando dizer que nos livros o Snape ele não é. Ele não é. Não é descrito como uma pessoa branca. Cara, eu lembro que eu vi isso daí, mano, eu me assustei, mano. Eu vi isso, cara. Tipo, o cara tinha acabado de lançar o vídeo. Tipo, tinha poucas visualizações assim, mas já tinha 3.000 comentários. Eu falei, tipo, mano, alguma coisa deu muito errado. Aí eu entrei nos comentários assim, ó. Mano, todo mundo, mano, tava tipo, destruindo o cara, assim, tá ligado? Falei, tipo, caraca, mano. Tipo, pô, aí o cara foi longe demais também, né, mano? Pô, isso daí é forçação, tá ligado? Porque, cara, esse maluco, ele conhece muito, muito de Harry Potter, tá ligado? Tipo, infinitamente mais do que eu. Mas, cara, tipo, as passagens que ele usou no livro ali, mano, eu já fiquei tipo, porque, tipo, cara, meu universo é em inglês, cara. Meu universo é em inglês, tá ligado? E a J.K. Rowling escreveu em inglês. Então, tipo, você olha as expressões ali que ele diz, não, isso daí é só uma expressão usada em inglês. Não é não, mano. Não é não. Tipo, não é só uma expressão usada em Até porque inglês. são expressões que não estão ligadas a pessoas negras, né? Aham. Geralmente. Não, mas Ninguém fala, ai, nossa, olha, ficou de tal cor. Tipo, geralmente não é assim. ficou da cor do mármore, tá ligado? Tipo, Tipo assim, se caso ele fosse, teriam expressões que, tipo, facilitam pra gente imaginar, ah, não, então, olha, ele era negro, ele era de tal jeito, ele era asiático, ele era assim, entendeu? O livro ia descrever como é que ele era. E não é só mármore, é mármore branco, white mármore. É, aham. teve lá falando, chamando ele de leite também, né? Cor de leite lá. Sour milk. Da Leite mesma podre, forma. gente. Aham, sour milk, mas É, ele tá aham. dizendo que essas são todas expressões. Cara, eu nunca vi. E você usar uma expressão dessa, tipo, pra descrever uma pessoa, tipo, negra que só tá É, assustada. Só você ficou vai arrumar pálido, tá prova. ligado? Tipo, não, mano, desculpa, cara, eu nunca vi isso daí. Aham. Ó, o Matias PGD se tornou parte do problema. Manda um oizinho aí no chat, Matias, se for bichão, mano. Se não for, lacrador. E é isso. Não tô brincando. claro, a gente tem uma base pelos livros, mas se tratando de uma adaptação, com certeza terão coisas novas. Será que vão modificar a narrativa do personagem? Sinceramente, neste aspecto, eu acredito, não estou falando que é 100% de E certeza. essa Eu skin acredito grátis que não. aí? Agora, Que analisando os isso? próprios livros de Harry Potter, vamos ver a base dessas afirmações? Primeiro encontro de Harry com Snape.
Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não são poucos os comentários que afirmam que o Harry não gosta do Snape, não vai com a cara do Snape sem nenhum motivo. São muitos comentários, muitos. Então vamos lá. Harry, que estava começando a se sentir aquecido e cheio de sono, olhou outra vez para a mesa principal. Hagrid tomava um grande gole de sua taça. A professora Minerva conversava com o professor Dumbledore. O professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Nossa, já começou aí já, mano. Nariz de gancho já, mano. Nossa senhora. LOL. Aconteceu muito de repente. O olhar do professor de nariz de gancho passou pelo turbante de Quirrell e se fixou nos olhos de Harry, e uma pontada aguda e quente correu pela testa de Harry. Ui! Harry levou a mão até... Imagina, uma pessoa de cor olha pra você, a marca já dói, já fala, oh, nossa, sentimento ruim aqui. Lembrando que toda vez que a marca do Harry doía, mano, significava que, tipo, alguma coisa ruim, tá ligado? Tipo, tava acontecendo. Ou seja, uma pessoa de cor olhar pro Harry. Quero fazer contato visual com uma pessoa de cor já é uma coisa ruim, já. Putz, grito. E aí, Nilson? Testa. Que foi? Perguntou Percy. Nada. A dor se foi com a mesma rapidez com que viera. Mais difícil foi se livrar da sensação que Harry teve sob o olhar do professor. Uma sensação de que ele não gostava nada de Harry. Quem é aquele professor que está conversando com o professor Quirrell? Perguntou a Percy. Ah, você já conhece o Quirrell, é? Não admira que ele pareça tão nervoso. Aquele é o professor Snape. Ele ensina poções, mas não é o que ele quer. Todo mundo sabe que está cobiçando o cargo de Quirrell. Conhece um bocado de artes das trevas, o Snape. Harry observou o professor por algum tempo, mas Snape não voltou a olhar em sua direção. Tá, cara, agora vamos ver como que ele vai justificar isso daqui, mano. Cara, todo mundo que já viu Harry Potter sabe que, mano, a marquinha do Harry só dói, mano, quando alguma coisa ruim acontece. E a única coisa que aconteceu foi o Snape ter olhado diretamente pro Harry. É só isso, tá ligado? É só isso. Mano, vamos ver como é que ele vai justificar isso daqui. Bom, aqui a gente já vê que o Harry não tem um sentimento de não gostar do professor, de não ir com a cara do professor de graça. Primeiro que o Harry não tem essa sensação. Ele tem a sensação de que o professor não gosta dele, não que ele não gosta do professor. Certo, mas ele ainda se sentiu estranho. E a marca do E. E depois ele ainda zoa o É, professor. E a marca do E tá associado com, tipo, coisas ruins. Tá, tipo, como é que você me justifica isso? Eu quero ver se ele vai bater nesse ponto. E que, simplesmente, a cicatriz dele doeu no momento em que o Snape olha pra ele. O Percy fala que não se admirava do Quirrell estar nervoso por estar com o Snape. Tá. Tipo, a marca dele doeu. Você não vai falar que, tipo, a marca do Harry só dói quando coisas ruins acontecem? Tá ligado? Tipo, por enquanto ele só passa por cima desse ponto, só. Que o Snape conhecia um bocado de artes das trevas e queria o cargo dele, do Quirrell no caso, né? Então, somando tudo Snape queria roubar o cargo do maluco ali. isso, a cicatriz dele doer no momento em que o professor olha pra ele, que a gente sabe depois que foi uma coincidência, porque se tratava do Voldemort ali no turbante. Ok, É, verdade. mas nesse momento a gente não sabia. Então, juntando isso da dor da cicatriz, que o Harry sabia que era a cicatriz causada pelo Voldemort, que foi o maior bruxo das trevas, que matou seus pais, que tentou lhe matar. Então, ele sente uma coisa ruim naquela marca deixada pelo Voldemort, um bruxo das trevas. O Percy fala... Cara, isso daqui vai ser muito mal interpretado, cara. Isso daqui vai ser muito mal interpretado, cara. Não tem como, cara. Não tem como... você fechar os olhos e falar que isso daqui não vai ser mal interpretado, cara. Olha todas as interações desse cara, mano, com Fala que não se admirava do Quirrell estar nervoso na presença do Snape, falando que o Snape conhecia um bocado de arte das trevas. Então você vê que o Harry fica com essa sensação ali, não é de graça, né? Ele tem a sensação que o professor não gosta dele pela forma que o Snape olhou, pela dor na cicatriz, enfim, e as informações ali do Percy. Muito diferente de ser uma coisa completamente de graça. Até aqui, tudo bem. E aí, lá na primeira aula de poções do Harry com o Snape, que o Sim, ele que tá carregando o Voldemort lá. O Voldemort tá atrás dele lá. Lá ele. Snape humilha o Harry. O Snape literalmente humilha o Harry
De graça. Completamente de graça. E é aí que o Harry tem certeza. Então, mas tipo, será que o Caco Cardassi, que esse maluco que tá falando, ele não consegue ver isso daqui como, nossa, cara, tipo, os caras vão ver esse maluco aqui e vão falar, cara, o único professor negro da série, o cara é um arrombado, meu parceiro. Tipo, pros dois lados, cara, pros dois lados isso daqui vai dar merda, cara. Tipo, esse personagem aqui, mano, ele é muito, tipo, sei lá, é igual o Peter tava falando, eu acho que, tipo, qualquer outro personagem que fosse trocado tivesse a etnia trocada, ia ser melhor do que esse maluco aqui, mano. Porque pros dois lados você pode ver que, tipo, vai ter uma penca de pessoa falando que é ismo, mano. Porque, tipo, o único professor negro, o cara vai ser um arrombado com o Certeza que o Harry. Snape não gosta dele. E o Snape é injusto pra caramba nessa aula, com vários alunos da Grifinória, inclusive com o Neville, que derruba lá a poção, fica nervoso. Sim, poliglota. É por causa do cara de turbante. Derruba, nasce um monte de furúnculo nele, e o Snape chama ele de idiota e manda ele pra ala hospitalar. Então, assim, naquele momento, como achar o Snape um cara legal? E aí quem está afirmando que foi de graça, tá ignorando tudo isso, porque não é de graça, gente. O Snape se mostra um verdadeiro terror naquele momento. Um verdadeiro terror. O Harry tem aquela primeira impressão, por conta da dor na cicatriz, por conta das coisas que o Percy falou. Chega na aula, o Snape humilha ele, isso sim, completamente de graça, porque o Harry não tinha feito nada, nem conhecia ele. Aí daquele momento ele passa a ficar com o pé atrás com o Snape. E aí também tem o acontecimento do fofo, né, que o Harry vê a perna do Snape machucada e ele não É igual eu falei lá, mano. Tipo, isso daqui, o filme, ele tenta fazer a gente acreditar que o Snape, tipo, ele é o cara que quer roubar a Pedra Filosofal. Tipo, mas, mano, de novo, cara. Você muda esse personagem pro negão, mano. Os caras. Fica tudo estranho, mano. O pessoal, tipo, ao invés do pessoal ficar atento a tudo isso, o pessoal vai ficar pensando, cara, por que o Harry tá suspeitando desse cara, mano? Só porque ele é o negro. Suspeita completamente de graça que foi o Snape que foi lá no fofo, que tentou passar por ele. Ele ouve o Snape conversando com o Filch fazendo um curativo na perna do Snape e o Snape falando como era difícil ter que prestar atenção em 3 cabeças ao mesmo tempo. Isso só tem nos livros, daí não tem no filme. Falando do cachorro. E aí o Harry pega e fala, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. O que ele tava fazendo quando o Trasgo tava ali, entrou no castelo e ele foi lá com o cachorro? E aí, juntando essas informações e todo o jeito e as atitudes do professor, é que ele tem essa suspeita. Não é simplesmente de graça, não é simplesmente porque ele não vai com a cara do Snape. Não é. Essa é uma narrativa falsa, não é completamente de graça. Sem contar que depois do acontecimento do jogo de quadribol, onde a vassoura do Harry é amaldiçoada, isso que a gente falou também. Não tem como, até o leitor é levado a acreditar que é o Snape que tá por trás de tudo. De repente, as pessoas em todas as áreas lá, o Hagrid, a voz negra muito óculo de que é que Hermione? Fica simplesmente pela aparência, não era simplesmente, ai, bateu o olho e não foi com a cara. Não era isso. Não era. Então, isso aqui pra mim já dissolve completamente essa preocupação em relação ao Harry, do Harry ser visto como racista. Ainda. Não, mano, ainda fica engraçado por causa das características físicas que o Harry, o Ron e a Hermione vão, tipo, apontar no professor Snape, cara. Tipo, não muda nada, mano. Os caras ainda vão ser vistos como istas. Não é só porque... Tipo, eu falei isso daqui já. Tipo, até no primeiro vídeo eu falei, tipo, mano, até o livro, o filme leva a gente a entender que o Snape, tipo, era suspeito por causa de uma penca de motivo. Fica engraçado, fica mais cômico quando você muda a cor do personagem? Fica. Mas isso ainda não muda nada, cara. O fato, tipo, dos caras zoarem a aparência desse maluco aqui, mano. É o professor que os caras vão zoar a aparência dele, tá ligado? Tipo, não muda nada. Ainda vai ficar, tipo, o Harry, a Hermione e o Ron ainda vão ser vistos como istas, mano. Porque quem não entende nada de Harry Potter. Ele tá vendo pela primeira vez a série. E ele não vai com a cara do Snape de graça. Porque não é assim que acontece. Ele não vai, não tem isso dele não ir com a cara do Snape de graça. E eu não tô inventando isso, galera. Isso está no livro. True. Você pode pegar o livro pra ler aí você. Agora, o Snape e o Maroto. Esse é o ponto que mais levantaram. Com certeza foi o que mais levantaram. Que os Marotos serão racistas. Afirmaram assim, os Marotos serão racistas porque eles faziam bullying com o Snape por conta de sua aparência. Eles usam a aparência de Snape pra fazer bullying? Sim, completamente. Mas esse
não era o principal motivo. Não é verdade. Dane-se que não é o principal motivo. Ai, mano. É isso, cara, é isso que eu tô falando, cara. Tipo, o pessoal que tá tentando defender o outro lado, os caras estão se atendo a umas coisas triviais, tá ligado? Parece que os caras não sabem como o mundo funciona, tá ligado? Tipo, mano, não era, ó, tipo, eu acho que aquele maluco ali, ele roubou. Ah, por quê? Você já se pergunta, já, por quê? Tipo, é só porque o pessoal que defende o BLM, por exemplo, o pessoal já vai falar, por quê? Só porque ele é negro? É por isso que você acha que ele é bandido? Eu disse, não, não, não. Tem esse motivo e esse motivo aqui. Não, não, é porque ele é negro, né? Ah, não, eu sei que você só tá falando isso só porque você é um ista, você é um ista mascarado. E é isso. Tanto que, tipo, mano, já teve vários casos já, mano, de pessoas, tipo, negras que não foram contratadas para certos empregos. E aí, quando você coloca a qualificação ali, você fala, tipo, não, ó, essa pessoa aqui, ela foi contratada porque ela tem mais qualificação. Pessoal, não, não, isso daí é um jeito de mascarar, mano, o ismo das pessoas, tudo mais e tal. E certeza que essa pessoa só não gosta de negro, tudo mais. Cara, é assim que funciona a mente dos istas, mano. Talvez esse maluco ele não saiba disso, porque, tipo, primeiro, ele é esquerdista, mas, cara, não é o nicho dele, tá ligado? Tipo, essa luta, tipo, cultural, essa luta dos wokes, dos progressistas, não é o nicho dele. Tipo, ele não tá, tipo, tão submerso nisso quanto a gente tá. Tipo, a gente tá vendo isso daí o dia todo. Então, pra ele fala, tipo, não, não, ó, esse daí não é o principal motivo pelo qual eles zoam ele, tá ligado? Tipo, dane-se. O pessoal da lacração vai pegar isso daí e vai falar, tipo, não, mano, isso daí é ismo. Ou um pessoal desavisado da série vai falar, mano, isso daí é ismo. É simplesmente isso, cara. Não é Mas vamos ver por que não é o principal motivo. verdade que esse era o principal motivo. Tanto é que o primeiro encontro, o primeiro contato do Harry com o Tiago foi desse jeito. Snape estava andando apressado pelo corredor do expresso de Hogwarts enquanto o veículo sacudia pelos campos. Já trocara as vestes da escola, talvez aproveitando a primeira oportunidade para despir suas horríveis roupas de trouxa. Finalmente, parou à porta de um compartimento onde um grupo de garotos barulhentos conversava. Encolhida no canto ao lado da janela, estava sentada Lilian, o rosto colado na vidraça. Snape abriu a porta do compartimento e se sentou em frente à garota. Ela lhe lançou um breve olhar e tornou a voltar sua atenção para a janela. Estivera chorando. "Não quero falar com você", disse em tom crispado. "Por que não? Túnia me odeia, porque vimos aquela carta do Dumbledore." "E daí?" Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. "E daí que ela é minha irmã. Ela é só uma..." Ele se refreou depressa. Lilian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não o ouviu. "Mas nós vamos!" exclamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. "Isso é o que conta. Estamos viajando para Hogwarts." Ela concordou, enxugando os olhos. E, apesar de não querer, deu um meio sorriso. "É melhor você entrar para a Sonserina", disse Snape animado ao Sobrou vê-la nada menos pro triste. Betinho. Sonserina, um dos garotos que dividia com eles o compartimento e até aquele momento não mostrara o menor interesse em Lilian e Snape, olhou para o lado ao ouvir aquele nome. E Harry, cuja atenção estivera totalmente concentrada nos dois ao lado da janela, viu seu pai, magro, cabelos negros como o de Snape, mas com aquele ar indefinível de alguém que foi bem cuidado, até adorado, que visivelmente faltava a Snape. "Quem quer ir para Sonserina? Acho que eu desistiria da escola." "Você não?" Tiago perguntou a um garoto Oi, o pai, o Dario Dorian falou, o pai do Harry mogou o Snape e ainda pegou a mina dele, kkk, brutal. Sobrou nada pro Betinha, meu parceiro, sobrou nada. O poliglota troglodita falou, mais lógica, se ele está cobrindo a cultura pop, automaticamente ele não estaria ciente da guerra cultural. Na verdade, tem quem assume os dois lados e tem quem cinzenta. Não, mano, eu não. Tipo, o que eu tô falando que eu não acho que o Caco Cardassi entende é o fato de que, vamos supor que eu não gosto de uma pessoa asiática
Porque essa pessoa asiática, ela foi, tipo, muito arrombada. Na primeira vez que a gente conheceu, assim, ó, mano, ela foi super arrombada comigo, assim, tipo, me tratou mó mal, me xingou, tudo mais tal. Aí, tipo, eu encontro essa pessoa asiática de novo e eu faço uma piada com a aparência dessa pessoa asiática. O que qualquer pessoa de esquerda ia dizer pra mim na internet? Os caras iam falar, mano, você tá sendo fóbix. Você tá sendo fóbix. É basicamente isso que eles iam dizer pra mim. Então, por quê? Porque você tá zoando a aparência de uma pessoa que é asiática. Você está sendo fóbix. Eles, eles não iam, tipo, eles não iam ligar pro principal motivo pelo qual eu tava zoando a aparência dessa pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, ele não entende que uma pessoa de esquerda vai olhar os marotos, tipo, fazendo a piada com a aparência do Snape, e essa pessoa de esquerda ela vai pensar, isso é ismo. Ela vai começar a falar, não, isso daí é ismo. Tipo, o Caio Kardashian, ele tá pensando, tipo, não, mas isso daí não é o verdadeiro motivo pelo qual os marotos estão zoando esse cara. Top, mano, que você sabe disso. Mas a maioria das pessoas não vai saber disso. Não vai saber, tipo, nem de perto isso daí. Então, tipo, é por isso que eu tô falando que, tipo, mano, ele não entende como é que, tipo, um esquerdista age, tá ligado? Porque ele só cobre isso, é tipo cultura pop, Harry Potter, tudo mais e tal. E, tipo, não tem nada de errado com isso, tá ligado? Tipo, o meu ponto é, tipo, ele só não tá conseguindo ver o que a gente vê. O que a gente que lida com militantes todo dia vê, ele não consegue ver. É só isso, tá ligado? Por isso que a gente tá apontando e falando, tipo, cara, com certeza vão falar que os marotos eram ista. Dele, não vão falar por quê? Porque não era o principal motivo. Tipo, porque o principal motivo não era a aparência. Legal, mas tipo, se alguém vê os caras zoando a aparência dele, os caras vão pensar que é isso. Os caras não vão atrás da resposta, só isso. Arramado nos assentos de Não, frente a vive, ele, só e que com esses um caras vivem sobressalto, numa Harry bolha, percebeu tá que ligado? era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi da Sonserina. Caramba, replicou Tiago. A maior prova disso, mano, de que os esquerdistas vivem numa bolha, é que a gente conhece muito bem os argumentos que os esquerdistas vão usar. E os esquerdistas, geralmente, quando você dá um contra-argumento pro argumento deles, eles ficam perdidos, mano. Eles ficam perdidos. Ou seja, eles nunca ouviram aquilo ali na vida deles. Os caras se entram numa bolha e eles ficam. E o maior exemplo disso que, tipo, você pode ter bolhas de direita, com certeza. E você tem, tipo, os tiozão do Zap, assim. Sure. Mas a maior prova de que a esquerda é profissional em se fechar em bolhas são os chamados safe spaces aqui nos Estados Unidos. Os caras literalmente criaram em várias faculdades espaços onde eles não podem ser expostos a qualquer coisa que seja divergente do pensamento deles. Ou seja, se você chegar lá e você usar a palavra mãe num safe space, uma pessoa trans já pode pensar ali, pô, mas eu não posso ser mãe. Eu sou uma mulher, mas eu não posso ser mãe biologicamente, então eu não gosto desse termo, e esse termo me lembrou disso, e entendeu? Tipo, os caras realmente, eles fazem de tudo pra se fechar numa bolha. Enquanto, tipo, na direita você tem bolhas, mas são menores. E eu pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Pra qual você iria se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como meu pai. Snape deu um muxoxo de descaso. Tiago se virou pra ele. Algum problema? Não, retrucou Snape, embora seu sorriso de deboche dissesse o contrário. Se você prefere ter mais músculo do que cérebro, e para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Eles sequer entendem esse indivíduo falou, eles sequer entendem os argumentos. Eles negam que existam woke, aliás, lembra do debate capitalistas versus comunistas? Ouvi falar que algumas bolhas de esquerda estão convencidos de que ganharam de lavada. Nossa senhora, aquilo lá foi feio, mano. Se os caras acham que eles ganharam de lavada, meu amigo do céu, cara, que vergonha. Na moral mesmo. Não, mas deu pra ver aquele debate que o Wagner participou, mano. O Wagner amassou, mano, os lacrola, mano, tá ligado? Foram os lacrolas versus os nerdolas.
Muito bom, mano. Wagner amassou os caras, mano. E dá pra ver claramente que os caras não conhecem os argumentos do outro lado nem ferrando, mano. Enquanto o Wagner, o cara já tava preparadaço pra todos os argumentos dos caras, mano. Foi absurdo, cara. Depois veja esse debate, mano. Recomendo demais. Lilian se impertigou, ruborizada, e olhou de Tiago para Sirius com um ar de desagado. Vamos, Severo, vamos procurar outro compartimento. Tiago e Sirius imitaram em seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê, ranhoso. Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. Mais uma vez a cena se dissolveu. Esse é o primeiríssimo contato do Snape com os marotos. Não tem sequer uma menção sobre o Tiago e o Sirius zombando a aparência do Snape. Como não? Ranhoso é o quê? Eu tô louco aqui ou ranhoso você tá chamando alguém de narigudo e descuidado, mano? É isso que eu escuto Eu quando acho eu que é vejo. zoar a aparência assim, porque eu acho muito improvável que eles tivessem, tipo, assim, com um ranho no nariz. Então eu acho que ele só olhou pro cara e falou: ah, esse cara deve ser ranhoso. Então sim, é julgar a aparência sim. Tipo, a gente tá cedendo a premissa do cara aqui, tipo, a gente tá entrando dentro do argumento dele, de que, tipo, tá, o principal motivo não é esse. Mas ele acabou de, tipo, ele acabou de dizer que no primeiro encontro deles a aparência nunca foi levada em consideração. Sendo que, tipo, cara, ranhoso, mano. Desculpa, mano, mas ranhoso eu só entendo uma coisa só, mano. Eu imagino uma pessoa com um narigão cheio de ranho. É só isso? Tipo, eu não sei, cara. Significa outra coisa? Tipo, fala aí pra mim. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado, eu não sei, cara. É alguém com o nariz escorrendo, mas alguém com o nariz escorrendo, tipo, é aparência, né? É, mano. Eu não sei, cara. Talvez eu esteja errado, mas pra mim isso daí já é claramente aparência já. Pelo contrário, eles simplesmente ignoram o Snape e a Lilian ali, e eles só começam a trocar farpas quando o Snape fala sobre a Sonserina, defende a Sonserina, que gostaria que Lilian fosse pra Sonserina. Eles chamam o Snape de ranhoso sim, mas o próprio livro tá falando que a aparência do Snape era uma coisa meio desleixada. Ele tinha na aparência uma coisa de quem não era cuidado, diferente do Tiago, que era todo mimadinho. Isso Ué? Peraí. de ranhoso sim, mas o próprio livro tá falando que a aparência do Snape era uma coisa meio desleixada. Ele tinha na aparência uma coisa de quem não era cuidado. Defende a Sonserina, que gostaria que Lilian fosse pra Sonserina. Eles chamam o Snape de ranhoso sim, mas o próprio livro tá falando que a aparência do Snape era uma coisa meio desleixada. Ele tinha na aparência uma coisa de quem não era cuidado, diferente do Tiago, que era todo mimadinho. Isso não tem nada a ver com cor de pele. Quantas vezes na sua Que? Eu, eu não entendi isso daqui, mano. Eu não entendi. Ele falou, tipo, eles não falam nada sobre a aparência do cara. Depois eles falam, tipo, sim, chamou de ranhoso, mas os livros explicam que é porque o Snape tem uma aparência desleixada. Mas isso não tem nada a ver com a cor de pele. Eu tô doido, mas ou isso daqui foi o maior argumento, tipo, sem nexo que eu já vi na minha vida já? Cara, não faz sentido nenhum. Tipo, ninguém tá falando que, tipo, os caras ficam zoando a cor de pele do cara. Os caras estão falando, eles zoam a aparência. O argumento base é, eles zoam a aparência. Sim. E se você fizer isso com uma pessoa que é negra, geralmente isso é associado a ismo. Tipo, esse é o argumento. Ninguém falou que eles zoam a cor de pele do cara na primeira vez que eles se encontraram. Porque isso daí nem faz sentido, porque o Snape era branco, então o cara também era branco. Tipo, o quê? Nossa. realidade, você via pra outra criança, imediatamente você batia o olho, você via a roupa meio desgarçada, a gola meio zoada, você ficava com aquela impressão assim, tipo, pô, não é bem cuidado, sabe? Pelo menos na minha realidade. Mas você não chama o cara de ranhento por causa disso. Você pode chamar o cara de sujo, mendigo, tá ligado? Tipo, qualquer outro apelido na escola seria melhor. Mas ranhento, você só chama um cara que tem um nariz grande e você consegue ver as cacas do nariz dele ali, mano. Não é poliglota, tu tá certo. Aparência é tudo, aparência é tudo. Roupa inclui aparência, tá ligado?
disso era muito comum. Você Mas nem faz sentido, cara. Tipo, mesmo se ele for por esse lado, que eu não acho que ele foi, de tipo dizer, não, ele tá falando das roupas. O que você vai chamar alguém que tem as roupas feias de ranhoso? Tipo, o quê? Não faz sentido algum. vê que o ponto em que eles começam a zombar do Snape, a querer retrucar ele, é quando ele fala da Sonserina, uma casa Sim. que era abertamente conhecida pelos valores meio distorcidos, por prezar a pureza de sangue, por ter bruxos das trevas, né, ser conhecida pela grande quantidade de bruxos das trevas. Então, existia assim um certo preconceito com a Sonserina, principalmente pela parte de Grifinórios. A gente sabe isso, lendo os livros isso fica muito claro. Ah, cara, então quer dizer que os marotos não falavam da aparência do Snape? É isso que você tá falando? Não, não é isso. Os marotos usavam sim a aparência do Snape pra zoar ele, mas isso não era a motivação principal deles. Eles Tipo, eu não tô entendendo, cara. Tipo, o cara não, realmente isso daqui é cherry picking mal feito, mano. Na moral, esse indivíduo que você falou é real demais. Isso daqui é muito cherry picking mal feito. Porque, tipo, de boa, você pode dizer, e cara, eu concordo 100% com você, Caco, nessa hora de dizer que, tipo, mano, a aparência não era o ponto principal, tipo, o motivo principal. Mas isso daí não muda nada, cara, no argumento dos caras. Não muda nada, porque se você zoar uma pessoa negra pela aparência dela, todo mundo vai falar que é Vai ismo, virar cara. outra coisa. Todo mundo vai falar que é ismo, cara. Não adianta, mano. Não... Você pode dizer objetivamente, não, se você tá zoando o nariz de uma pessoa que é negra, isso daí não é, tipo, objetivamente ismo. Eu concordo com isso, mas hoje em dia, na sociedade doente que a gente vive e nos movimentos progressistas que provavelmente você apoia, todos eles vão dizer que isso é ismo. Acabou. Olha lá, outra mensagem que já foi para aprovação aí, ó, esse indivíduo. Eu tenho que permitir o termo negros e o termo negro. Olha que legal. Ele está dando a interpretação dele, mas a J.K. já deixou claro que como é a aparência nesse tempo. Não, com certeza, já deixou muito, muito mais do que claro. É muita volta para tentar justificar. Sim, e no final das contas eu não duvido nada que ele ainda diga não. Eu não tava querendo dizer isso, eu tava querendo desmistificar dizendo que o principal motivo não era esse. Mas isso não muda nada, cara. Isso não muda nada no argumento. Você tá, tipo, batendo no espantalho, basicamente. Porque, tipo, ser ou não ser a principal motivação não afeta em nada. Tipo, o pessoal ainda vai continuar falando que é isso. passaram a zoar sim, mas depois de já ter feito inimizade com o Snape. Não foi o que levou eles a simplesmente começar a fazer bullying com ele. E o Snape também estava sempre ali retrucando, sempre armando pro Tiago, tentando armar pro Tiago ser expulso, principalmente porque o Tiago, os marotos, eles viam o Snape de uma forma muito como antítese, né? Eles eram muito antagonistas, já que o Snape gostava de artes das trevas, claramente, isso é claro, isso é uma Ele coisa era que não muito é segredo. diferente das O Snape outras gostava crianças. Nossa, Snape- isso aí vai dar tão errado. Snape sendo Gente do antagônico do pai do Harry Meu Potter. Deus do Ele era céu. diferente das outras crianças. Meu Deus. Ai, cara, isso daqui vai dar muita merda, mano. Vai dar muito errado. Yumi da voz harmoniosa. Me nota. Ele gostava de magia negra? Oi, poliglota. de artes das trevas, ele andava com pessoas que tinham pensamentos bem ruins em relação a mestiços, a trouxas, a nascidos trouxas, e ele também compartilhava estes mesmos pensamentos. A Lilian era a única sangue ruim com quem ele andava, e ela não gostava também com as pessoas que o Snape andava. Então você vê que não tem nada a ver com aparência, com cor, tem muito mais a ver com o contexto de tudo que acontece. Foi por isso Eu tô falando, cara, eu não acho que ele vai ser capaz de entender o que a gente tá dizendo. Tudo isso que ele falou não vai mudar nada, porque a partir do momento que mudou a cor de pele, o contexto é totalmente outro. Não tem como você olhar e falar, ah, não, mas ó, é por causa. Não, não é por causa disso. Não vai parecer que é por causa disso. Não, com certeza não, mano. Imagina as pessoas novas vendo a série, mano. Tipo, cara, imagina um esquerdinha, mano. Um esquerdinha. Ele nunca viu Harry Potter, ele não sabe nada sobre Harry Potter. Mano, começou a série do Harry Potter, ele já fechou e já tá escrevendo um textão no Twitter já, mano. Olha, na verdade, isso Começou a série, ele já tá escrevendo um textão no Twitter, mano. me vem outra dúvida. Será que vão mexer na personalidade também do Snape?
Ou ele realmente vai continuar sendo aquele professor rigoroso, chato, implicante que ele é, que a gente conhece? Então, é Será que isso. vão tornar ele uma vítima? Ou ele ainda vai ser, tipo, ainda vai ter as mesmas características de comportamento? Então, Os Yumi, mesmos era comportamentos? isso que eu tava falando. Cara, você tem dois universos, e nos dois universos é ruim. Se eles não mudarem o comportamento do Snape, o Snape pode ser visto, tipo, por pessoas que não conhecem nada de Harry Potter como, tipo, tá ligado? Tipo, nossa, o único professor negro, tipo, ele é tratado mal pelos alunos, os alunos acham que ele vai roubar Sim. as coisas, e ele ainda é mostrado na série como um arrombado. Ou seja, Uhum. você tem, tipo, motivações, tipo, gigantescas tipo, pra um esquerdinha ver ali e falar, tipo, nossa, isso daqui é muito ismo, tá ligado? O cara já fecha a série ali na Sim. hora já e vai pro Twitter. Mas, por outro lado, se eles tentarem mudar a personalidade do Snape, acabou, mano. Acabou. Os fãs da série, os caras vão ficar, tipo, mano, que merda é essa, tá ligado? Então, tipo, dos dois jeitos, cara, você vai estar na merda, vai ter reclamação, mano. Dos dois jeitos vai ter reclamação pra Os caramba. dois jeitos parecem bem ruins. É. Meu Deus Por isso do que lá naquele céu. primeiro vídeo que eu fiz, quando eu falei que o Snape, que ele ser negro não alteraria a narrativa, na minha visão, não alteraria a narrativa dele, é exatamente por isso, porque tudo acontece muito envolvendo o caráter, envolvendo a narrativa, envolvendo os acontecimentos, não só a Ah, aparência. é. Falar que é só sobre a aparência é deixar de uma forma muito rasa, e isso não acontece na história, não é só pela aparência. Eles Imagine ter uma pessoa negra no seu bairro ali, mano, que ela já tem passagem pela polícia, tá ligado? Aí, tipo, essa pessoa já tem passagem pela polícia por furto, vamos assim dizer, né? Aí você vê essa pessoa, tipo, mano, chegando perto ali da sua bicicleta, tudo mais e tal. Aí você fala, tipo, mano, tipo, sai de perto da minha bicicleta, tudo mais e tal. Tipo, você começa a porque, pô, a pessoa já tem um histórico, ou seja, tem uma motivação ali por trás, né? Cara, imagina esses esquerdistas, mano, vendo essa cena, tá ligado? Será que os caras vão perguntar pra você e vão pensar, tipo, mano, espera, qual que é a motivação desse cara? Por que que ele tá, tipo, receioso com esse maluco perto da bicicleta dele? Será que é porque esse cara já tem passagem pela polícia, ele já fez alguma coisa? Ou será que os esquerdistas simplesmente vão falar: pera, você tá falando isso porque ele é negro? Ó, você é isso. É isso que eu tô falando, cara. Esse cara, ele não conhece, cara. Ele não conhece, mano, o O universo. mundo real. Ele não conhece esse universo que a gente vive, mano. O universo progressista, cara. Ele não conhece, cara. Não conhece nem de perto. usam a aparência assim. Eles usam. Eles falam que o Snape é narigudo, chamam ele de ranhoso por causa do cabelo oleoso, um monte de coisa assim. Mas em momento algum é só sobre isso, sabe? É esse o ponto que eu tô tentando trazer pro debate, pra Mas não conversa. Que não precisa dá pra ser só resumir sobre de. isso. Agora os marotos vão ser racistas. Sim. É, tipo, é difícil. Ele vai ficar muito no cherry picking, tá ligado? Valeu, Borcelli. Porque sim, Academia porque eles sempre falam em da primeiro aparência lugar. Pô, não se resume a isso, tá ligado? Não se resume. Você pode pegar os livros pra ler, você vai ver isso, não se resume. Aí também tem uma parte que o Thiago fala lá em Ordem da Fênix que era mais pelo fato do Snape existir, que eles zoavam com ele, né? Isso porque eles já se odiavam, não é simplesmente pela aparência dele. Ele não tá falando, é mais por ele existir. Sim, mas enfim, ele vai continuar batendo nesse ponto aqui, eu acho que o resto do vídeo, mano. Só que ele não tá entendendo o que o pessoal quer dizer com isso, cara. Tipo, hoje em dia você não pode. Digo até que se você zoar a roupa, cara, de uma pessoa negra hoje em dia, cara, tu vai. Nossa, a militância vai cair em cima de você, mano. Imagina você zoar as características físicas dessa pessoa, mano. Tipo, não importa, cara, qual que é o motivo principal. Não importa, cara. Esse cara ele não tá entendendo, mano. Existir por conta da aparência dele. E o pior de tudo, cara, é que eu não duvido. Tipo, eu não conheço o Caco Cardassi, né, mano? Tipo, eu tô presumindo o melhor. Mas, cara, eu não duvido nada, mano, que, tipo, o pessoal que é de esquerda igual ele, assim, tipo, que eu acho que ele é, né? Se eles vissem qualquer coisa assim, mano, tipo, qualquer pessoa zoando a aparência de qualquer pessoa negra, eles mesmos não iam falar que era ismo, tá ligado? Tipo, eles mesmos, tá ligado? Tipo, pô, aí fica difícil, cara.
dele. É só porque eles já se odiavam desde o primeiro ano em Hogwarts. Tipo assim, o que ele te fez? Ele existe, tá ligado? Ele existe, só por isso. E agora vem a pergunta que eu fiz no começo do episódio. O racismo como nós conhecemos no mundo real, no mundo dos trouxas, existe em Harry Potter para os bruxos? A Não. resposta é muito simples e objetiva. O pessoal, tipo, quantos por cento do pessoal que já assistiu Harry Potter no mundo sabe disso daqui? Ah, bem poucas. Nossa, Poucas pessoas. mas Quase muito nada. pouco, cara. Muito pouco, mano. Muito pouco mesmo, meu parceiro. Tipo, Não, este racismo não existe. Caco, você tá falando que não existe racismo em Harry Potter? Entre os bruxos, não. Esse tipo de racismo por cor de pele não existe. E você pode procurar em todos os livros que você não vai achar. Você vai achar bruxos sendo preconceituosos em relação à pureza de sangue, em relação a criaturas marginalizadas. Os bruxos por sangue, eles têm criaturas marginalizadas, mano. preconceito com nascidos trouxas, com mestiços, com criaturas não humanas, como centauros, serianos, duendes, elfos domésticos. Tanto é que quando o Voldemort toma o poder do Ministério da Magia e existe aquele governo fantoche, na estátua que existe, são bruxos em cima de trouxas, não bruxos brancos em cima de negros. Não existe isso. Este racismo não existe em Harry Potter. O que existe é o preconceito de pureza de sangue. Tanto que existe bruxos negros que são supremacistas, como o caso do Zabini e sua mãe, que são bruxos que prezam pela ideologia de pureza de sangue. E eles são negros. Por isso que pra mim não faz nem sentido afirmar que dentro da história vai ter esse tipo de racismo. Não é dentro da história, meu parceiro. Tipo, ele... Engraçado, cara, que ele continua batendo, tipo, em pontos que não são centrais, mano, pras críticas que estão fazendo essa série. Tipo, ele continua batendo nisso, ele fala, tipo, não, mano, ismo nem existe na série de Harry Potter. De boa, então eu posso fazer uma série ali, mano, eu vou fazer um mundo ali, mano, onde vai ter um personagem negro, mano, todo mundo zoando a aparência do cara, falando, mano, esse narigão aí, mano, gigantão aberto e tal, e esses lábios gigantão aí, mano, tá ligado? Todo mundo zoando, tipo, a aparência do cara, tipo, mas eu só falo, tipo, não, nesse universo aqui que eu criei, Relaxa. nesse universo que eu criei, não existe ismo. É. Todo mundo vai olhar aquela série e vai falar, tipo, que merda é essa, cara? Relaxa, galera. Não é, viu? Não é. Porque não Tá existe. só zoando a aparência da pessoa. Mas não tem nada a ver. Que isso, cara. Sabe? Não. Então é por isso que pra mim, desde quando saiu o primeiro rumor ali do Snape, não faz sentido essa visão. Porque, cara, tá claro ali nos livros que não existe esse tipo de racismo. Então por que na série eles iriam colocar? Tá claro ali nos livros quantos por cento das pessoas que vão assistir essa série, tipo, leram os livros, tá ligado? Nossa, Nirvana, me fale, se virar musical, eu vou ficar muito triste. Do nada, uma musiquinha. Vamos cantar? Para, por favor. Tá traumatizando ela. Ela foi com boas intenções ver o Coringa 2. Ela foi com boas intenções ver Emília Pérez. Eu chorei. Pérez to vagina. Pare. Imediatamente. Colocar. Aí pode entrar a questão de. Caco, e se eles mudarem na série e colocarem? Aí, meus amigos, aí já não é comigo, é com eles. Eu acho difícil eles fazerem isso. Sinceramente, eu acho difícil. É impossível? Cara, eu sei o que é impossível. Cara, se a série for fiel aos livros, vai ter, tipo, gente achando que os marotos são istas, que o Harry Potter é ista. Se não for igual a série, aí, tipo, ferrou de tudo, tá ligado? Pode ser qualquer merda. Mas uma certeza a gente tem. Se for igual a série, vai ter gente pensando que os caras são istas. E muita gente. Não é pouca. Porque eu não sei se ele sabe, cara. Mas a maioria das pessoas que já viram os filmes de Harry Potter e que provavelmente vão assistir as séries, não leram os livros, cara. Não leram os livros, mano. Eu não sei por que esse pessoal aqui, eles... não, mas aí o problema é deles, porque eles não leram o livro. De novo, volto pro meu argumento aqui de imaginação, tá ligado? Vou criar um livro e dizer, nesse universo... Primeira frase do livro vai ser, nesse universo não existe racismo. Daí, tipo, a primeira cena, assim, tá ligado? Um cara branco zoando as características físicas de um personagem negro.
falando tipo, não, ó, e esses lábios grandão aí, mano. Nossa senhora, esse narigão aí. Tá ligado? Como que é racismo se ele não existe? E aí, tipo, pô, de boa, todo mundo falando, mano, isso daqui é muito ista, tá ligado? E eu falando, tipo, não, eu deixei bem claro no meu livro que não existe ismo nessa história aqui que eu criei. Insano, cara. Possível eu fazer. E eu não tenho capacidade de fazer. Agora, eles lá, eu não ponho minha mão no fogo. Realmente não ponho minha mão no fogo. Mas conhecendo a história, eu acho que é difícil. Ah, Caco, mas o público que tá assistindo pode interpretar desse jeito, pode interpretar como racismo. Mas aí, meus amigos, o público pode interpretar de qualquer maneira. De novo, cara, não existe objetividade no mundo progressista, cara. É isso. Eu sabia que esse argumento ia vir, tá ligado? Tipo, falar, não, você interpreta da forma com que você quiser, tal. De boa, tá ligado? Tipo, não existe objetividade. Ai. Qualquer coisa, qualquer contexto. O que eu acredito é que eles sabem a responsabilidade que eles têm em mão. Então, provavelmente, eles vão usar algum artifício no roteiro pra deixar muito claro. Assim como nos livros é deixado muito claro que não existe este tipo de racismo, na série, eles... Não acho que no livro é deixado claro, não, mano. Honestamente. Eu não acho que no livro é deixado claro. Eu acho que no livro só é, tipo, mostrado o ismo de outra forma, mas, tipo, não é deixado claro. Ó, nesse universo não existe ismo, tá ligado? Tipo, no universo dos Muggles, por exemplo, não existe ismo, tá ligado? Tipo. Não sei, cara. Não sei, mano. Tipo. eles podem deixar claro também. Eles podem deixar claro que o preconceito que existe é dos puros sangue, dos bruxos de pureza de sangue, contra qualquer família ou qualquer pessoa que não seja pura. Pô, a família Weasley é branca, ruiva, e eles são considerados os maiores traidores de sangue. Eles foram perseguidos tal qual nascidos trouxas durante o regime do Voldemort, lá na Segunda Guerra Bruxa. Tanto que precisaram se esconder. O próprio Snape ser interpretado por um ator negro vai fortalecer muito mais essa visão da supremacia de pureza de sangue ser distinta da cor da pele, porque... Nossa. Não vai mesmo. Isso não vai acontecer. A maioria das pessoas novas que vão assistir esse bagulho aí vão pensar, tipo, caraca, mano, essa série é extremamente ista. Sim. Ele é um bruxo interpretado por um ator negro, no caso ele vai ser um bruxo negro na série, e ele é supremacista. E assim, eu acho que tem grandes chances da Hermione ser interpretada por uma atriz negra. Então nós vamos ter o completo oposto, com dois... Igual fizeram no... Como treinar o dragão? Seu dragão? Não, na Broadway, tipo, eu fui assistir Harry Potter na Broadway, a Hermione, ela é uma atriz negra. Tipo, não mudou nada, porque, tipo, as coisas que falam da Hermione lá é que, tipo, ela tinha o cabelo ruim, né? Não era muito bonito, cabelo ruim, é isso, tá ligado? Mas, tipo, ninguém fica zoando muito a aparência se bem que até a Hermione daria problema, né, mano? Porque não dá pra falar. Não dá pra falar que Não dá pra falar do sangue nem do cabelo. Ficaria bem. Seria preocupante. É verdade, não dá pra falar. Por que só não deixa a série como bagulho tá ligado? É só copiar e colar. Dois bruxos da mesma etnia, dois bruxos negros, certo? A gente vai ter um Snape negro, provavelmente uma Hermione negra. Um negro que é supremacista dentro da história de Harry Potter, que preza pela supremacia puro sangue, mostrando que não tem nada a ver com cor, e uma bruxa nascida trouxa, que é oprimida por ser nascida trouxa, não por ser negra, por ser nascida trouxa, e então luta por criaturas marginalizadas, como os elfos domésticos, tem toda ali uma consciência do que é errado, se organiza e tenta lutar contra isso, sem contar que a gente não sabe se algum dos marotos vai ser interpretado por um ator negro. E aí? E se for? Se for, fortalece ainda mais essa visão de que esse racismo não existe no mundo bruxo. Aí já virou o Harry Potter da diversidade. Onde que tá Hogwarts mesmo? Hogwarts tá na Irlanda? Scotland. Mas a maioria dos bruxos da Europa vão pra lá, né? Qual que é a porcentagem de... Nem vou entrar nisso daqui, dane-se. Eu não tô dizendo que racismo não existe. Racismo existe. Hermione vai ser negra, os marotos vão ser negros, o Snape vai ser negro. Eu dou uma
a solução que os caras acham, mano. Não, ó, vamos tirar o ismo, tá ligado? Tipo, pô, por que a gente não faz os marotos serem negros? Por que a gente não faz o pai do Harry Potter ser negro, tá ligado? Mas a mãe é branca. Aí nasceu um filho, tipo, branco, tá ligado? Full. E é isso. No jogo tem mais negro indiano do que branco. Isso na Europa, né, mano? Doideira. Cadê os bruxos falando árabe pra representar a demografia do Reino Unido? Os caras foram tomados já, né, mano? Ai, caraca, mano, olha onde é que os caras estão indo, mano. Os caras, mano, quem sabe, mano, os marotos não são representados por pessoas negras também? Porque daí, aí não fica tanto com essa... Não, mas vamos esperar lançar pra gente ver. uma nojeira, é uma coisa ridícula, Meu Deus. é uma coisa que tem que ser combatida. Eu não estou falando do mundo real, eu estou falando dentro da história de Harry Potter. Então é por isso que pra mim, todos esses pontos, todos esses levantamentos não fazem sentido. E é claro que o que eu tô falando aqui não é regra absoluta. Você não precisa simplesmente concordar com o que eu tô falando. Você pode colocar o seu ponto aqui de maneira educada, é claro, mas eu estou falando as coisas que estão aqui no livro. Você vê que é o que tá no livro. Da mesma forma que eu falei lá Mas, cara, você não bateu em nada, meu parceiro. Você não bateu em nada. Tipo, esse que é o pior, tá ligado? no outro vídeo do Não, então, o negro interpretando o personagem opressor, será que eles conseguem? Cara, o Snape é super opressor, mano. Esses caras, tipo, dos dois lados os caras vão se ferrar. Primeiro, o pessoal vai achar que, tipo, o Harry e os outros caras que zoam a aparência do Snape são istas. E os caras vão achar que o pessoal que fez a série é ista também porque colocou um personagem que é um arrombado como negro. Os dois lados, mano. Os dois lados. Você fica tipo, tá, tem interpretação ista pra tudo quanto é lado nessa série aí, mano. Em vez de só tudo isso, ó. Tudo isso, toda essa dor de cabeça. Porque os caras não colocaram um personagem igual, tipo, parecido com o Snape do filme. É isso, é toda essa dor de cabeça, é todo esse problema aí, é toda essa imaginação. Nossa, será que tal personagem também vai ter que ser negro? Será que tal personagem. Será que eles vão mudar um pouquinho a série? Será que eles vão mudar a personagem do Snape? Tudo isso pra mudar a etnia de um personagem. Parabéns. Parabéns. Snape, que a cor da pele dele não era importante pra narrativa. E teve gente distorcendo, falando que eu não falei que ele era branco, que eu falei que ele era... Ah, não, o Caco tá falando que o Snape não é branco. O quê? Pera. Mano, se eu mostrar aquele. Não, é que eu não quero. Eu não quero cair nesse bait e mostrar aquele filme lá, mano. Aquele filme não, o vídeo que ele fez, cara, que ele foi. Nossa senhora, cara. Cara, eu nem sei quantos comentários tem naquele. Lá coisa. no livro. Quando não foi isso. Enfim, nenhuma fala diretamente que o rosto dele era branco. Isso não quer dizer que ele não era de fato branco. Ele era. A descrição do livro é que ele era branco, ok? Não é isso que eu tô falando. Entenda. Antes de comentar qualquer coisa, entenda o que eu tô falando. Quando eu falei que as pessoas estavam usando o argumento de ele ser pálido e ter a pele macilenta, e isso não é característica exclusiva de gente branca. Realmente não é. Realmente não é. Vocês acham ruim? Nossa senhora, Cara. cara. Mano, depois gente. Eu vou dar Vai só uma dicionário. passadinha Não é. nesse O Snape outro. é branco sim nos livros, mas eu mostrei ao longo daquele vídeo quantas vezes ele é mencionado e quantas pouquíssimas vezes é falado da cor da pele dele, que não é relevante pra história. Foi só aquilo. E é o meu ponto de vista do porquê eu não vejo problema um ator negro interpretando o Snape. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Você não concorda comigo? Tudo bem. Você acha que eu tô errado? Tudo bem. Você achou a escolha uma merda? Tudo bem. Direito seu, mano. Direito seu. Só que o que eu acho engraçado é que a maioria dessa galera fala que Não, liberdade de expressão, que isso, que aquilo. e quando a liberdade de expressão vem de alguém que está falando algo que ela não concorda, automaticamente a pessoa tá errada, ela não pode falar, você entendeu? E lá naquele vídeo eu falei, quê? não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém, não quero mudar a opinião de ninguém, não, eu estou falando o que eu acredito, o que eu acho, porque na minha visão... Ninguém falou que você não pode falar, mano. Os caras só falaram que você tá falando merda. Tipo. Mano, e isso daqui, cara, eu vi aquele vídeo, mano. Eu quero ver de novo, cara. Eu quero ver de novo aquele vídeo. Só.
Nossa senhora, cara, isso daqui é insano. Então isso não é um grande problema. Eu gostaria que o Snape fosse interpretado na série por alguém mais fiel às características do livro? Gostaria. Não é porque não vai acontecer que o meu mundo acabou por isso, entendeu? Não é porque não vai acontecer que eu vou desistir de assistir a série Harry Potter, que minha vida foi estragada, que minha infância acabou, que qualquer coisa do tipo, entendeu? Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu não vejo o mundo dessa forma. Pra mim, realmente, não tem nenhum problema. E esses são os pontos. Enfim, então eu acredito que essas afirmações, elas estão sim um pouco precipitadas, não que elas não sejam válidas. Questionar é válido, conversar sobre é válido, mas afirmar eu acho precipitado. Tipo assim, bater o martelo e falar, Não, eles vão ser racistas, o Harry vai ser racista. Não, porque o Harry não gosta do Snape de graça. não é. A gente viu aqui junto. Vocês podem pegar os livros aí pra conferir à vontade vocês, beleza? À vontade. Então é isso. O racismo de cor, por cor de pele, não existe entre os bruxos. Mano, eu quero ver aquele vídeo agora, mano. Só quero ver. Só quero, tipo, ver por cima só, mano. Porque, cara, eu lembro que eu assisti isso, mano. Eu até mandei pro Traje Cômico aquele vídeo, mano. E eu falei, tipo, Traje Cômico, olha isso daqui, mano. Olha os comentários. Eu vi o vídeo todo, cara. Eu vi, tipo, eu fiquei tipo, caraca, mano, o cara realmente tá querendo. Será que foi esse daqui, mano? Cadê? Deixa eu pegar o link aqui. Pera aí, rapidão.